nas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhais medo. Esta frase se repete por muitas vezes ao longo de toda a Bíblia. E Jesus vai dizê-la hoje por 3 vezes. Jesus que chama aqueles com os quais Ele quer contar e os envia. Nós já refletimos sobre isso no domingo passado. Deus quer contar com a participação de pessoas para que o seu plano de amor e de salvação chegue a outros mais. E hoje Jesus fala das dificuldades que estarão no caminho. Mas Ele também diz: não tenhais medo. Deus capacita, Deus fortalece, Deus tudo conhece. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Já dizia São Paulo. Este Deus não nos esconde as contrariedades que nós podemos passar se nós queremos segui-lo realmente com fé e perseverança. Mas Ele garante e promete que Ele nos acompanhará em todo o caminho. Como Ele fez com Jeremias. Jeremias era alguém tímido, até um tanto pacato no seu jeito de ser. E sobre ele os olhos de Deus repousam. E Deus então suscita naquele homem uma missão, confiando a ele, de agora anunciar o querer que está no plano do próprio Deus, e também a denunciar aquilo que está na contramão do plano de salvação que o Senhor tem para a humanidade. E Jeremias, dentro da sua inibição, vai se sentir incapaz, vai dizer até assim num dado momento: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança.
E o Senhor vai dizer a ele: Jeremias, para onde eu te enviar, tu irás. Aquilo que eu te disser, falarás, porque eu estarei sempre contigo para te defender. E Jeremias então se levanta, não pelas suas próprias forças, mas pela força que vem do alto. E ele vai enfrentar uma sociedade que tinha um comportamento completamente contrário àquilo que Deus estava alertando para que eles pudessem viver, para serem felizes de fato. E Jeremias ainda vai chegar às autoridades da sua época, que já estavam acostumados com alguns esquemas de dominação, que garantiam a eles alguns privilégios. Então você imagina o quanto esta fala de Jeremias incomodou ao povo, aos grandes do seu tempo e até mesmo aos seus próprios familiares. Ele sente a incompreensão, ele experimenta a rejeição, ele sente na pele o que é a perseguição, mas ele também experimenta o amparo que vem de Deus e uma força que é maior do que ele, pois a missão que lhe foi dada é maior do que ele mesmo. E assim Jeremias vai se convencer: o Senhor sempre está comigo. Deus inspira coragem a um homem para o qual era improvável, não é? Um discurso como esse que chegasse a tantas pessoas, justamente porque o mais importante não é o mensageiro, é a mensagem que o mensageiro porta. E Jesus, hoje no Evangelho, diante daqueles que foram escolhidos para serem os seus mensageiros, os apóstolos, vai dizer: eu estarei sempre convosco, não tenhais medo. O medo é tão presente na condição humana, faz parte de nós. E o medo tem até a sua razão de ser quando é numa dosagem certa, porque ele pode nos proteger de alguns perigos se nós usarmos de bom senso. O medo pode nos fazer parar um pouco, refletir e não nos expormos a algumas situações de risco que são desnecessárias. Alguns jovens pensam que são implacáveis, invencíveis, justamente por conta de toda essa energia que tem. E talvez percam este senso daquilo que é perigoso, não é? O medo, de certa forma, ele vai nos ajudar a pautar algumas coisas para que nós as evitemos. Talvez seja por isso que algumas pessoas, à medida que vão avançando na idade, vão se tornando mais prudentes. E a própria natureza humana vai nos ensinando isso nos nossos limites físicos, não é? Então coisas que de repente você não tinha medo de fazer, quem sabe por uma falta de consciência, de maturidade, depois com a bagagem da vida ou com os próprios limites, você começa a repensar. E esse medo é completamente normal e necessário. Mas existe um medo que não pode estar presente na vida de alguém que tem fé, que é aquele medo que nos trava e nos paralisa. Aquele medo que desestabiliza de tal maneira que faz com que as pessoas já não tenham mais a capacidade de seguir a sua missão. Esse medo não pode estar presente na vida do cristão, ele tem que ser superado. E se ele ainda estiver presente de alguma forma, ele precisa ser transposto pela fé. Então a questão não é sentir medo, mas é do que eu sinto medo. Jesus hoje fala para os primeiros cristãos, na pessoa daqueles apóstolos, que eles não devem ter medo daqueles que matam a alma, e sim de perder a vida eterna. Nós devemos ter medo, não de morrer por Jesus, mas
de viver uma vida separada dele. Esse tem que ser um medo de fato, né, muito consciente. Medo de desperdiçar esta única vida que eu tenho, às vezes para agradar a outras pessoas, ou para obter coisas que são tão passageiras. De que vale ganhar o mundo inteiro se nós perdemos a salvação? E de que vale até mesmo nós termos algumas coisas se nós traímos a Deus, a nossa consciência e a missão que Ele nos deu? Jesus sabe que os seus apóstolos vão sentir medo. Medo de fracassarem. E é por isso que Ele diz pela primeira vez, não tenhais medo. Medo de serem mortos. Porque de fato, os primeiros cristãos e ainda alguns cristãos em terra de missão, nos nossos tempos, são perseguidos e ameaçados, correm risco de morte. E Jesus diz, não tenhais medo. Medo de sermos perseguidos, talvez não como os mártires o foram, mas de que algumas pessoas talvez não entendendo os nossos valores como cristãos, acabem não nos aceitando, ou até mesmo nos vendo de uma forma ridicularizada. Ah, você pensa desse jeito ainda? Isso já é ultrapassado. Ah, mas todo mundo faz isso. Não é? São frases recorrentes, mas o cristão é aquele que, ao optar por Jesus Cristo, conserva os seus valores. É alguém que busca viver de uma forma ética e tem princípios. E ainda que a cultura, e muitas pessoas dizem, isso daí não vale de nada. Como cristãos, nós temos que ter a clareza do que realmente norteia a nossa vida, do que nos preenche. E trair isso seria jogar de fato a nossa vida fora. Jesus é aquele que não nega que nós teremos muitas adversidades, porque se nós quisermos realmente segui-lo, nós vamos enfrentar muitas pessoas que vão se opor. E não se opor simplesmente porque você se diz católico e cristão. Porque a sociedade no nosso país, ela não é anti-religião, mas ela muitas das vezes caminha por um sentido contrário aos valores cristãos. Então talvez ninguém vai te perseguir se você disser que você é religioso, mas se você buscar viver de forma autêntica a religião, você pode ter certeza, você vai encontrar sim muita gente incomodada. E é justamente nesse momento que nós devemos dizer, não, isso não é para mim, não, eu não compactuo com isso. Ou ainda, eu vou agir assim porque eu acredito nisso. Quem realmente age conforme os valores do reino de Deus, pode encontrar muitos obstáculos e barreiras, mas encontrará também a esse Deus que se manifesta e que mostra a nós que vale a pena segui-lo. Vamos, irmãos e irmãs, cada vez mais acreditar que Deus jamais abandona aqueles que são leais a Ele, porque Ele é fiel. E Ele diz assim, se Ele mesmo cuida das aves do céu, providencia aquelas aves, criaturas que são as mais frágeis, os pardais, quanto mais a nós que somos filhos. Ele sabe a quantidade de cabelos que nós temos na nossa cabeça, ou seja, Deus sabe de tudo, inclusive dos nossos anseios e maiores temores, mas Ele sabe também do que nós somos capazes com a força dEle e pela fé que está em nós. Se nós nos calamos, deixamos realmente de seguir a Jesus. Se nós temos a coragem de falar, não só aquilo que Ele nos ordena, mas aquilo que nós
buscamos viver, nós temos a possibilidade de fazer outras pessoas também enxergarem e se reencontrarem com Ele. Mas se você se cala, se você se omite, as coisas continuam da mesma forma. E é por isso que Deus então levanta profetas e profetizas para que no trabalho, no círculo de amigos, nas relações com outras pessoas, em ambientes, realmente haja pessoas que testemunhem o que é ser de Cristo. Jesus disse: no mundo haveis de ter muitas aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Que nós possamos também, acreditando em Deus e sabendo que muitas contrariedades farão parte deste caminho, possamos viver em Cristo e com Ele vencer.